Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de muita alegria, né? Como eu sempre falo, poder estar na casa do Senhor, glorificando o nome dele, porque só ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Estou feliz pela oportunidade, né? Jamais temos que recusar uma oportunidade, jamais para falar da palavra do Senhor, né? Nós temos que estar ligado mesmo para poder falar, né? Porque as pessoas de fora, né, estão ouvindo a nossa voz, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, todos já conhecem, capítulo 13, 14, né? Dos dois caminhos, o pastor falou aqui, um pedacinho aqui dos dois caminhos aqui, da porta, né? Do caminho que nós devemos andar, é o melhor caminho, né? Que é o caminho do Senhor Jesus. É o caminho que nos leva à salvação. Louvado seja Deus. É Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, o espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que andam por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há o que encontram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele possa sentar sobre o Deus eterno Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Todo-Poderoso, deixe-me aqui, Senhor Deus. Me usa, Senhor Deus, conforme a tua vontade e o teu querer, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né, irmão? É uma passagem muito conhecida que fala dos dois caminhos, né? Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele nos deu o livre-arbítrio para nós escolher qual dos dois caminhos que nós queremos seguir: caminho estreito ou caminho espaçoso, caminho do céu ou caminho do inferno. Cada um tem a sua escolha, cada um vai achar o que seja melhor para seguir, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, a porta espaçosa, o caminho espaçoso vai nos levar à perdição, vai nos levar à destruição, vai nos levar a adultério, vai levar à morte, vai nos levar à desilusão. Louvado seja Deus, vai nos levar também à tristeza. São os caminhos espaçosos. Louvado seja Deus, do caminho que conduz à perdição. E muitos são que estão encontrando por esse caminho, muitos que estão entrando por esse caminho, muitos que estão passando por esse caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui terça, quinta e domingo falando da palavra do Senhor, falando de Jesus Cristo, falando do caminho estreito. Mas muitos estão passando aí e olham, mas não querem vir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naquele grande dia, irmãos, naquele grande dia, não vai ter como ele escolher qual caminho vai seguir, porque a vinda de Jesus Cristo, né, já está à porta. Então não vai ter como eles decidir qual caminho que eu vou entrar, qual caminho que eu vou seguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu e você escolhemos o melhor caminho, que é o caminho da salvação. É o caminho estreito, a porta estreita. É o caminho que conduz à salvação. É o caminho que conduz felicidade. É o caminho que conduz o amor. É o caminho que conduz o perdão. É o caminho que conduz a caridade, né? Como eu falei, o amor, louvado seja o nome do Senhor. Foi o caminho que eu e você escolhemos. Mas só que muitos saíram do caminho estreito e vai para o caminho espaçoso. Muitos não aguentam a prova, muitos não aguentam as lutas e sai logo da presença do Senhor e volta para o caminho espaçoso. E eu te pergunto, se você voltar para o caminho espaçoso, a luta e a prova não vai estar com você? A luta e a prova, as coisas erradas do mundo, tudo que tiver no mundo de errado não vai estar ali com você? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é melhor você passar pela prova no caminho estreito, mas sabendo que lá na frente Jesus está contigo.
Se você passar pela prova no caminho espaçoso, quem vai estar contigo? É o diabo. E ele está arriscado em te cegar para você não ver nada que está acontecendo no teu derredor. É o caminho espaçoso. O caminho espaçoso é assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Falo isso porque eu não vim de berço evangélico e eu sei como é que é. Eu sei quando antes de eu aceitar Jesus como único e eterno Salvador, eu via tudo que passava pelo caminho espaçoso. Vou tirar um exemplo do meu falecido pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os pais, meus avós, né, a parte do pai, era tudo evangélico. Meus tios eram evangélicos. Só era o meu pai e meu outro tio, o dono do Flamenguinho, que eu até comentei com o Eduardo, e algumas tias minhas que não eram evangélicos. Mas não foi falta de eles conhecer Jesus Cristo. Tiveram a oportunidade, porque os pais eram evangélicos, os pais sempre falavam do amor de Jesus Cristo, mas eles preferiram ficar no caminho espaçoso. O caso do meu pai, ele não quis nem ouvir falar, né? Meus avós cobravam muito dele, mas a bebida falava mais alto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu via tudo que passava. Eu falava, até mesmo, eu pensava que assim, poxa, meu pai tem a oportunidade de estar na igreja junto com seus pais, e não está, ele prefere ficar em porta de botiquinho. O meu avô, ele não congregava em Queimados. A minha avó era dali da Igreja Batista, mas o meu avô, ele botava aquele chapeuzinho dele, um chapeuzinho estranho pra caramba, que é assim que ele tinha, botava o guarda-chuva no braço e com a Bíblia debaixo do braço e ia embora. Ele ia lá para Paracambi, era lá que ele congregava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para o meu avô não tinha tempo perdido. Podia estar chovendo, podia fazer o sol que for, e ele ia todo domingo, ele ia lá para a igreja de Paracambi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali minha avó era na igreja da Vida Batista, e com certeza a minha avó sempre falava para o meu pai: o que você está esperando? As minhas tias também com certeza falava para ele, até mesmo as irmãs deles: o que você está esperando de você largar esse vício e seguir a Jesus como único e eterno Salvador? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que quando eu aceitei Jesus como meu único e eterno Salvador, eu andei até direitinho. Quando era da Batista, andei direitinho, bonitinho. Mas aí naquela de ouvir colega, né, porque quando eu comecei a jogar bola, e os colegas começaram a falar isso, falar aquilo, vamos jogar bola nos domingos, isso, aquilo, deixar de ir para a escola dominical para poder jogar bola. Acabei afastando da presença do Senhor. Irmão, quando sai da presença do Senhor para retornar, tem que ter muita fé mesmo, e tem que ter muita vontade mesmo de sair daquele caminho espaçoso e voltar para o caminho estreito. Porque para eu voltar para a casa do Senhor foi difícil. Eu passei lutas e mais lutas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas é isso, o Senhor é tão misericordioso. Louvado seja Deus. O Senhor ali ficou trabalhando na minha vida. Louvado seja Deus. E eu ali naquele caminho espaçoso, louvado seja Deus, sabendo que aquele caminho ali não ia me levar a lugar nenhum. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, ele trabalhou conforme a vontade dele e no tempo dele. Louvado seja Deus. Ele trabalhou em cima, já falei aqui várias vezes, em cima do meu enteado Cauã, meu filho, posso dizer que é assim, para poder me levar, eu e a minha esposa, para a igreja. Louvado seja Deus. E fomos com ele para a igreja. Eu me lembro até hoje, fui até na igreja, né? Ele chamou para a gente ir na igreja, eu ainda estava bebendo ainda. E eu lembro que eu fui, ainda estava com bafo ainda de bebida. Mas fui, louvado seja Deus. E dali o Senhor começou a trabalhar. Não ficamos aonde Ele queria. Então fizemos o quê? Vou sair desse caminho espaçoso e vou voltar para o caminho estreito. Foi luta, foi batalha. E eu continuei, e eu fui para o caminho estreito, e aí o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Louvado seja Deus. Tudo saiu conforme o Senhor planejou. Louvado seja Deus, mas tudo no tempo dele. Se eu estivesse num caminho espaçoso, hoje de repente eu não estaria casado. Hoje de repente eu não estaria na igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Tem coisa na nossa vida, irmão, que nós temos que recuar. Sair do caminho espaçoso e voltar para o caminho estreito. O caminho da salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É difícil? É difícil. Mas se você botar no teu coração que você quer uma mudança, louvado seja Deus, Jesus Cristo, Ele te ajuda. Ele te ajuda você a vencer, Ele te ajuda a ter essa mudança. Louvado seja o nome do Senhor. E eu voltei para o caminho estreito, comecei a ir para a igreja, fiquei na igreja ali do pastor Darcy um bom tempo, depois eu saí ali, aí fiquei com o pastor, pastor Paulo, fiquei um bom tempo com o pastor Paulo ali do Pancheio, louvado seja Deus, ao qual ele me ajudou na caminhada, porque, irmãos, não é fácil, não é fácil. Depois que você aceita Jesus como único e eterno Salvador, você tem que abrir mão de muitas coisas. De muitas coisas você tem que abrir mão. Só que muitos, hoje em dia, não estão querendo abrir mão das coisas do mundo. Louvado seja Deus. Muitos estão na igreja, muitos estão dentro do caminho estreito, da porta estreita, mas ainda tem as coisas do mundo. Não quer largar as coisas do mundo. Louvado seja Deus. É igual aquela pessoa que está em cima do muro. Um dia está dentro da igreja, outro dia está fora da igreja. Isso não agrada ao Senhor. Ou você adora o Senhor Todo-Poderoso, ou você adora o diabo. Louvado seja Deus. Pergunta quem está aí no mundo aí, se alguém quer vir para o caminho estreito. Ninguém quer largar as coisas do mundo. As facilidades que o mundo nos oferece, louvado seja Deus, que o mundo nos oferece assim, cada oportunidade, e quando você vê, você já entrou, louvado seja Deus. O mundo aí nos oferece drogas, nos oferece prostituição, nos oferece roubo, tudo coisa fácil, louvado seja Deus. Pergunta para esses jovens que estão aí, no meio de tráfico aí, eles querem largar o carro. Alguns até querem, mas não conseguem. Alguns querem. É coisa fácil. O mundo oferece as coisas fáceis. Por que para Deus é mais difícil? As pessoas olham assim, para Deus é mais difícil. Eu estou dentro da igreja, mas eu não estou conseguindo nada. Estou dentro da igreja, eu estou passando pela prova. Estou dentro da igreja, eu estou passando pelo vento. Lá no mundo não acontecia nada disso. Mentira. Sabe por quê? O diabo, ele cega as pessoas. E quando eu me afastei da presença do Senhor, o diabo me cegou. O diabo me cegou. Louvado seja Deus. Eu tive que querer mudar, de pensar, assim, eu quero mudança para a minha vida. Louvado seja Deus. Eu tenho aqui a minha esposa, eu sempre vou falar dela, porque ela é um alicerce para mim. Porque quando eu caí, ela me levantou. Em momento nenhum, ela me julgou. Em momento nenhum, ela me criticou. Ela me ajudou a levantar. E hoje, eu estou aqui na presença do Senhor. Hoje eu estou firme na presença do Senhor. Tenho sim a minha esquerda? Tenho. Mas eu tenho ela como meu exemplo. Eu tiro a minha esposa como meu exemplo. Porque lá atrás, quando ela era do mundão, quando ela era do caminho espaçoso, ninguém dava nada por ela. E hoje ela está aí, na presença do Senhor. É um alicerce ali, dentro da minha casa. Porque para ter a coluna tem que ter um alicerce. E ela quer um alicerce dentro da minha casa. Você acha que dentro da minha casa eu não sou cobrado? Eu sou muito cobrado dentro da minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando eu estava no caminho espaçoso, eu não era tanto cobrado. Mas agora que eu vim para o caminho estreito, eu sou muito cobrado. Porque ela quer o meu melhor. Louvado seja Deus. Ela quer ver o meu crescimento. Louvado seja Deus. Então é por isso que é bom continuar no caminho estreito. No caminho que vai conduzir a salvação. Louvado. A queda vai vir, o desânimo vai vir, mas é melhor você continuar no desânimo, na presença do Senhor, do que você sair. Está passando pela prova, está difícil, tu acha que está complicado, que não vai dar certo, então no teu joelho e ora ao Senhor. É melhor do que você sair. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas 15, quando fala a parábola do filho pródigo, ele pediu a parte da herança dele e saiu pelo mundo.
Aí vamos dizer, ele estava dentro do caminho estreito, tinha tudo do Pai. Igual eu e você tem tudo do Pai. E ele pegou a parte da herança dele e foi embora. Mas ele não pensou no amanhã, o que poderia acontecer. E trazendo para o dia de hoje não é diferente. Às vezes a gente sai da presença do Senhor e vai embora pelo mundo. Aí não quer nem olhar para trás, não pensa nem em voltar. Aí está lá passando a prova, está passando por isso, está passando por aquilo. Sabe que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode livrar de todo pecado, de toda dificuldade. Mas em momento nenhum, tu pode crer aí, ó, que em 4 campos de queimados, até nessas pessoas que passam aí, ó, fazendo suas caminhadas, a maioria foi evangélico. Pergunta se eles querem voltar para a casa do Senhor. Não querem. De repente eles devem pensar assim, eu tive uma decepção dentro da igreja e eu não quero voltar, eu prefiro ficar no mundo. Mas pergunta se eles querem ir lá para o inferno. Eles vão falar que não. Mas pergunta se eles querem aceitar Jesus como único e eterno Salvador. Eles vão falar que não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmão. E o filho pródigo, ele foi embora. Gastou tudo que tinha. Louvado seja Deus. Aí eu volto a falar de novo do meu falecido pai. Mas deve estar falando só do pai dele. Vou falar que meu pai para mim, mesmo ele ele bebendo, ele é um alcoólatra, mas eu posso tirar alguma coisa boa do meu pai. Louvado seja Deus, porque ele sempre falou para mim que não era para mim nunca desistir. E ele sempre falava para mim também: não acompanha o teu pai, não faça isso que o teu pai faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aí eu não dei ouvido, acabei fazendo, né, o que eu não queria para minha vida, acabei fazendo. Como é que pode, né? Ele fala, não me siga no exemplo. Eu acabei seguindo o exemplo dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para quem era do mundo e está voltando para a casa do Senhor, sabe para que é. E quando eu parava para beber, irmãos, eu não bebia era meia dúzia não. Eu bebia era por vontade mesmo. Louvado seja Deus. Eu bebia era por vontade. Mas depois, no outro dia, depois eu me arrependia. Por quê? Estava passando mal, estava todo ruim lá, todo brabo lá, isso, aquilo. Mas assim, passava ali, mas depois de 2 dias fazia a mesma coisa. Mas o Deus, ele é tão misericordioso, Deus veio me preparando. O Senhor também estava te preparando. Ele está te preparando hoje também. Louvado seja Deus. E sair da presença do Senhor para quê? O que esse mundo vai nos oferecer hoje? Nada. O que esse mundo tem de bom? Nada. É melhor a gente ficar dentro da igreja. É melhor a gente estar servindo o Senhor. É melhor continuar nesse caminho maravilhoso, porque o caminho do Senhor é maravilhoso. É só saber seguir o caminho. É só saber ser obediente à palavra do Senhor, ser obediente ao pastor. Louvado seja Deus. Você pode chegar aqui, tu pode fazer até um ar livre. Faz um ar livre aqui, ó, e começa a falar de Jesus Cristo. As pessoas vão passar, vai olhar, mas não vai parar. Vai olhar, não vai parar. Vai até lá no final, até lá no outro final, vai voltar, vai orar, mas não vai parar. Louvado seja Deus, por quê? As pessoas não estão acreditando que Jesus Cristo ele vai voltar. Jesus Cristo ele vai voltar. É bíblico. A Bíblia revela tudo. Que Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar naquele dia que você menos esperar. Louvado seja Deus. Ele vai voltar naquele dia, vamos dizer assim, que você pode estar desanimado. Sem você esperar, está todo desanimado, todo caído, todo triste. Ele pode voltar nesse dia. É por isso que a palavra do Senhor fala que nós temos que orar e vigiar. Só que muitos estão orando, mas não estão vigiando. E nós temos que vigiar. A cada coisa que acontece no mundo é um sinal que Jesus Cristo está voltando. Não teve a Covid? Todo mundo está falando, é o fim do mundo, Jesus está voltando. Ó, Jesus está aí à porta. Agora é guerra lá em Israel. Ó, Jesus está voltando. Isso aqui, ele vai voltar, irmãos.
É bíblico, a palavra do Senhor está falando. Então nós temos que ficar no caminho estreito. É no caminho da salvação. Esperar a vinda de Jesus Cristo. E aquele filho pródigo, ele saiu e ele gastou tudo. Mas aonde ele estava naquela cidade, depois de ele ter gastado tudo, né, com meretrizes, com tudo. Trazendo para o dia de hoje não é diferente. Quantas vezes eu pegava o meu pagamento quando eu era solteiro e gastava. Uma coisa que eu nunca vou esquecer eu estava bebendo, eu fui para beber assim, eu não estava muito bem, mas eu fui para beber só umas 3. Aí botei a moeda lá naquela máquina de música, eu fui embora, foi direto. Quando eu fui ver, já era uma caixa e meia, que eu olhei assim, eu falei, não acredito que eu tomei isso. Uma caixa e meia, sozinha, ouvindo música. Aí eu falo, estava feliz? Para mim eu estava feliz, porque o diabo me cegou. Ali é a tua felicidade, a bebida é a tua felicidade, tu joga bola é a tua felicidade. Mas não, irmão, tem coisa que o diabo cega mesmo. Ele cega mesmo, te deixa ali, ó, na cegueira ali, para você não ver nada, para achar que você está feliz, que está tudo bom, está tudo maravilhoso. O caminho espaçoso é assim, irmão. Não adianta, irmão, sair da presença do Senhor, você voltar para o mundo, pode ter certeza, irmão, vai ser difícil você voltar, porque você vai querer voltar para onde você veio, da onde aquela pessoa que orou por você te tirou, onde Jesus Cristo tirou, você vai querer voltar para o mesmo lamaçal. É isso que o caminho espaçoso oferece. É isso. Você pega esses artistas aí, muitos brincam com Deus, fala que está na igreja, fala que faz isso, faz aquilo, mas está tudo errado. E isso aí Deus não agrada disso. Deus não agrada. Louvado seja Deus. E muitos pastores aceitam. Muitos pastores aceitam por causa do dízimo. Porque é dinheiro gordo, é muito dinheiro. Eu lembro quando o Kaká, eu esqueci o nome da igreja que ele era. O Kaká doou o troféu dele de melhor jogador do mundo para a igreja. O pastor poderia ter falado, não, é seu, você ganhou. Mas não, ele doou para a igreja. Louvado seja o nome, não sei nem se vendeu ou se fizeram alguma coisa lá. E ele era da igreja. Kaká era ali da igreja. Como é o dízimo dele? Não era alto? Era alto, mas ele andava do jeito que ele queria. Louvado seja Deus. Muitos jogadores aí da mesma coisa. Eles falam que são da igreja, mas é do jeito deles. É do jeito deles. Isso agrada a Deus? Não agrada. Mas Deus abençoa? Deus abençoa. Deus vai abençoar. Mas chega a hora que Deus também aperta, vai apertar ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Pedro, ele é evangélico, mas cheio de tatuagem, tem tatuagem. Mas é do jeito dele. Muitos são do jeito dele. O pastor Ricardo Oliveira, quando ele jogava bola, ele era pastor. Mas ele poderia dar um exemplo como pastor no campo. Mas dava, não dava. Ali que não dava um pontapé, não saía um monte de cobra, dragão, caveira. Então assim, irmãos, ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você está no estreito ou você está no espaçoso. Louvado seja Deus, porque eu falei, não adianta você adorar dois senhores. Ou você adora a Deus, ou você adora o diabo. E muitos estão adorando o diabo. Por quê? Porque não quer vir para o caminho estreito. Louvado seja Deus. Então nós temos que entrar pela porta estreita, a porta da salvação, e não sair. Esperar a vinda de Jesus Cristo, porque a vinda dele está cada vez mais próxima. Jesus Cristo, ele está voltando. Não sei o dia, não sei a hora, não sei o mês, nem o ano, mas ele está voltando. Ele pede para mim e para você que nós temos que vigiar, não fazer igual as 5 loucas que não vigiaram, deixaram o azeite apagar lá, na lamparina lá, e foram pedir lá
as 5 prudentes, que tinham azeite reserva. Que as cinco prudentes mandaram sair para comprar, elas foram comprar, o noivo veio e elas ficaram de fora. Não é isso que o Senhor quer de mim e de você. O Senhor quer que nós seja prudentes. É um caminho estreito. Se tiver de falar de amor de Jesus Cristo para os nossos familiares, vamos falar assim. Se tiver de falar do amor de Jesus Cristo para os nossos colegas de trabalho, temos que falar assim. Se tiver de falar do amor de Jesus Cristo para os 4 cantos da cidade queimados, nós temos que falar. Nós temos que falar do amor de Jesus Cristo. Se as pessoas vão ouvir ou não, aí já é com Ele e Deus. Mas você fez a sua parte, você falou do amor de Jesus Cristo. Para falar do amor de Jesus Cristo, você tem que dar o exemplo, tem que dar no caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, que viemos ficar com essa palavra, que o Senhor Jesus possa falar melhor em cada coração, mas não saia desse caminho, porque é o caminho da salvação, é o caminho que vai nos levar ao céu, que vai nos levar para a mansão celestial. Em breve estaremos ali, vamos ver a face adorada do Senhor Jesus, mas para isso nós temos que estar firmes e continuar no caminho. Se o caminho é estreito, a porta é também. Então, é esse caminho que nos leva à salvação. E assim agradeço a oportunidade.